Olá, meu nome é Lisandro, sou fisioterapeuta e professor ministrante do curso de PNS, Prática Neurosensorial. A PNS, para quem já conhece, para quem já acompanha, sabe que a gente trabalha a regulação dos vários sistemas do nosso corpo que estão envolvidos nos sintomas que o paciente apresenta. Uma das grandes características, por exemplo, na dor crônica, nas desregulações autonômicas e entre várias outras características. Onde a principal abordagem da PNS se dá dentro da hierarquização disfuncional. Então a gente tem este processo de tecidos e sistemas que mandam mais, tecidos e sistemas que mandam menos. Então a técnica PNS, ela trabalha de cima para baixo, dos tecidos e sistemas que mandam mais para aqueles que mandam menos. Então eu gostaria de sair um pouco desse aspecto teórico para que você consiga compreender na prática como que funciona. Quais são os tipos de estimulação, como que funciona a técnica e a partir daí você vai conhecer um pouco melhor na prática como que essa técnica funciona. Então essa aplicação prática que a gente faz na PNS, então eu vou fazer de forma demonstrativa, ela é uma característica dentro daquela hierarquia que eu mencionei e então para cada tecido ou para cada parte da hierarquia que eu quero trabalhar, a gente tem sensibilizações a serem realizadas. Então, com isso, elas vão me direcionar para onde ir. O meu ponto de apoio, o meu ponto central de identificação são aqui nos pés. Aqui nos pés, nos tornozelos, a gente tem o que a gente chama um teste sensorial chamado de teste intermaleolar. A gente chama ele de TIM. Então, colocando a mão nos maléolos, a gente vai sentir se existe, então, um movimento de vitalidade tecidual, onde vai identificar para a gente se existe uma disfunção logo de cara ou se eu preciso sensibilizar os sistemas para que essa disfunção apareça. Então, por exemplo, se eu sei que o sistema neurovegetativo, do sistema vagal, ele passa, então nervo vago, nervo acessório, nervo glossofaríngeo, eles estão nessa região do tronco e o nervo vago vai até a parte das vísceras. Então, se eu quero sensibilizar essa cadeia neural, eu vou pedir para o paciente fazer o quê? Estender a cabeça. Então, quando eu estou aqui no TIM, eu tenho um movimento tecidual, tenho um movimento de vitalidade tecidual muito próximo, vamos dizer assim, como o movimento da terapia crânio-sacral, ok? Ou o movimento que a gente tem normal dentro da microfisioterapia, alguma coisa assim. E então esse movimento está fisiológico nessa posição, e aí eu peço para o paciente, sensibilizando o sistema que eu quero, nesse caso, por exemplo, do sistema vagal. Então peço para ela, Maria Luísa, olha lá para trás com a cabeça e tudo, então uma extensão da cabeça estende esses nervos, e aí o estiramento neural sensibiliza esse nervo. Se há uma disfunção nesse sistema, há uma mudança do parâmetro aqui do TIM. Então, isso me confirma que ali existe uma disfunção e então eu vou buscar esse tratamento dessa disfunção nesse sistema. Caso não mude o meu parâmetro no TIM, nesse teste intermaleolar, eu já passo para o próximo ponto. Okay? Então, um exemplo. Vamos supor que ela tem uma disfunção do nervo vago à esquerda. Então, eu estou aqui no TIM, ela vai fazer um movimento de extensão da cabeça e aqui muda o meu parâmetro no TIM. Então, eu sei que existe uma disfunção do sistema vagal. Pode voltar a cabeça. Eu venho para cá e vou testar os territórios de inervação do nervo vago. Então, testo eles à direita e à esquerda e vou testando e vou verificando dentro dos territórios de inervação, então que seria essa parte do tronco. Então, dentro da formação a gente tem a caracterização de cada conjunto de nervos ou de cada nervo, qual é o órgão ou o dermátomo ou o miótomo ou o esclerótomo que esse nervo vai inervar. Então, a gente busca saber qual é o nervo por base nesses testes. Então, eu venho no território de inervação deste nervo, confirmo se há uma disfunção e parto para a estimulação do próprio nervo.
Então, por exemplo, o nervo vago, a gente sabe que ele passa nessa parte anterolateral do pescoço, mas um lugar que a gente consegue um acesso bem interessante do nervo vago é atrás da articulação externo-clavicular. Então, eu vou encontrar a articulação externo-clavicular, vou posicionar meu dedo para trás dela, com a mão no território, que também verifico se há essa vitalidade tecidual, pressiono sobre o nervo, uma vez que essa vitalidade é devolvida pela estimulação desse nervo, eu faço a minha manobra de saturação neural, que é a manobra característica das disfunções neurais e neurovegetativas. Então, dentro desse conceito, dentro desse contexto, eu identifico primeiro qual é o sistema que está em disfunção, depois eu vou identificar dentro desse sistema qual é o nervo que está acometido. Então, para a gente rever, eu tenho meu ponto de base. Se eu quero testar o sistema neurovegetativo, peço para ela, o sistema vagal, nesse caso, não é todo o sistema neurovegetativo nesta alavanca. Então, peço para ela estender a cabeça. Se modifica o meu padrão, eu sei que existe uma disfunção do sistema vagal, neste caso, dessa parte superior. Venho para os locais de inervação, para identificar se a disfunção é à esquerda, se a disfunção é à direita, se é do próprio nervo vago. Eu posso ter do nervo laríngeo inferior, do nervo laríngeo superior, do nervo glossofaríngeo, nessa mesma alavanca. Então, se eu descobrir que é o nervo vago, à esquerda, neste exemplo. Então, a mão vai ficar no território de inervação do nervo vago, eu pressiono sobre o ponto, atrás da articulação externo-clavicular, e vou executar a minha manobra. Não estou fazendo aqui de forma real, pois aqui é uma questão didática, não estou fazendo o tratamento dela, mas é só para mostrar essa característica de como funciona. Agora vamos a um outro exemplo. Se eu quero identificar as disfunções neurais, as disfunções neuromeníngeas, todo o sistema neuromeníngeo ele é posterior do nosso corpo, então são todas as raízes neuromeníngeas. Neste caso, eu já pediria o quê? Ao invés de uma extensão, para eu criar uma sensibilização no plexo cervical, eu faria uma flexão cervical. Então eu vejo meu padrão do teste intermaleolar, que é o TIM, e peço para ela, flexione a cabeça. Ela flexionando a cabeça e mudando o meu parâmetro sensorial aqui, identifica que há uma disfunção. Se não muda o meu parâmetro sensorial, quer dizer que não tem aquela disfunção. Eu passo já para o próximo sistema, ok? Então, para cada um dos sistemas que a gente vai avaliar, existem as sensibilizações. Mais um exemplo do sistema neuromeníngeo. Se eu tenho, por exemplo, ela chegou para mim, uma paciente que chegou com entorse de tornozelo, com uma característica de uma disfunção dos nervos fibulares, seja do nervo fibular superficial, seja do profundo, ok? Depende muito do tipo do entorse, tá? Se vai ser o nervo fibular ou superficial ou profundo, mas a gente sabe que eles correm a partir da cabeça da fíbula, Um vem seguindo a própria linha lateral, que é o superficial, e o profundo ele entra para baixo do tibial anterior aqui e vem sair os dois aqui embaixo. Então, esses nervos, os nervos fibulares, eles vêm do nervo fibular comum, que vem de uma origem sacral. Então, todos os nervos sacrais, eles vêm posteriormente à perna. Qual seria uma alavanca, então, para esse plexo? Seria uma dorsiflexão. É sempre o ponto onde eu estico essa cadeia neural, ok? Já, por exemplo, para os nervos do plexo lombar, apesar deles saírem de lá de trás, esses nervos vêm para onde? Vêm para a parte da frente da perna. Então, a sensibilização deles é feita através de quê? De uma flexão plantar. Então, são essas alavancas que me direcionam dentro da hierarquia da PNS a saber quais são, onde estão as disfunções do paciente. Então, dentro dessa linha de pesquisa da hierarquia, o que eu faço? Eu busco sempre dar
parte mais alta. Então, a primeira sensibilização que eu peço para o paciente é a do sistema epidérmico, que é a mais alta. Então, eu preciso sensibilizar o epidérmico e vejo a resposta. O corpo vai me dar, né, a resposta neste teste palpatório sensorial se existe uma disfunção nele ou não. Se existir a disfunção, eu vou procurar qual é o nervo, qual é o ponto, qual é o sistema, se é dentro do sistema neurovegetativo, além do sistema vagal e do parasimpático sacral, nós temos também os gânglios simpáticos, ok? Então nós precisamos diferenciar isso tudo e sempre por intermédio dessas alavancas. Vou voltar aqui no exemplo do nervo fibular. Então, o paciente teve um entorse e aí eu venho com essa disfunção dos nervos fibulares. Onde que eu tenho acesso ao nervo fibular profundo, por exemplo? Eu tenho um acesso dele logo à frente, então eu acho a cabeça da fíbula, um dedinho para baixo e um dedo à frente da cabeça da fíbula. Se você fizer uma palpação, você sente como se fosse uma pequena depressão. É aqui que esse nervo ele vai se aprofundar para ir para baixo do tibial anterior. Então este é um ponto onde eu posso fazer a estimulação. Este nervo fibular profundo, ele inerva quem? Ele inerva o tibial anterior. Então eu vou usar o tibial anterior, eu posso palpar o tônus do tibial anterior, e aí eu faço a aplicação da pressão no ponto até a modificação do tônus do tibial anterior. Quando há uma disfunção neural, há mudança do tônus, pelo processo nociceptivo que existe dentro da disfunção neural. Então, quando o tônus muda, eu sei que eu estou estimulando aquele nervo beneficamente. Então, dentro daquele ponto é onde eu faço a minha estimulação, a minha saturação neural, para que a gente consiga ter a resposta. Então eu vou encontrar um ponto, o território, né, do nervo que eu já sei que está em disfunção, vou achar o ponto e vou fazer a minha manobra de saturação neural. Okay? Mais uma vez, não estou fazendo de forma real, pois eu não estou fazendo um tratamento de verdade, né? Estamos aqui de forma didática. Okay? Então, dentro desse conceito todo da PNS, buscar os pontos da hierarquia, começando pelo epidérmico, depois o neurovegetativo. Então, com este conceito da PNS, então nós buscamos a questão da hierarquia, onde a gente vai fazer a característica do epidérmico, depois do neurovegetativo, depois do vascular, depois do neural, do visceral, do articular e do muscular. Então nós vamos fazer toda essa linha dessa hierarquia dentro de uma mesma sessão. Então, uma vez que eu fiz toda a busca por todos os pontos da hierarquia que podem existir disfunções ou não, é a característica de eliminar todas essas disfunções que faz com que a gente conclua essa sessão, ok? Então, essa característica, né, de quando a gente vai atender o paciente com a sessão da PNS, é uma das grandes forças que eu vejo do método, é que ela, pela característica da hierarquização, das entradas sensoriais e tudo mais, a forma com que a gente busca as disfunções, ela é uma característica que realmente a gente tem que olhar o paciente como um todo. Por quê? Quando o paciente deita aqui na maca, não me importa quais são os sintomas dela. Então, se ela chegou para mim com uma dor no ombro, se ela chegou para mim com uma dor no joelho, se ela chegou para mim porque ela tem muita cólica menstrual, se ela chegou para mim porque ela torceu o tornozelo, não faz diferença nenhuma na ordem de busca das disfunções. Porque eu me preocupo em procurar todas as disfunções dentro da forma hierárquica. E não eu raciocinar uma linha de raciocínio da cadeia lesional. A gente sabe que o raciocínio das cadeias lesionais são extremamente importantes e que ajudam a gente a ter essa característica globalizada. Porém, se eu consigo fazer de uma forma estruturada, né, e ordenada para verificar todas elas e só tratar aquelas que se mostram importantes, eu acho que esse é uma das grandes forças, um dos grandes valores que a gente tem com a PNS.
Um outro exemplo que eu quero dar, e este exemplo eu quero que eu vou fazer na Maria Luísa, mas é um exemplo que você pode fazer em você mesmo, ou você pode fazer nos seus pacientes quando eles tiverem dor de cabeça, tá? Então eu vou mostrar uma certa característica aqui, e aí vocês vão buscar isso quando você tiver um paciente com dor de cabeça. E aí não tem segredo, não tem mistério, eu vou fazendo as correlações e vocês vão ver que dá muito certo. Então, dentro da PNS, a gente começa sempre aqui no TIM, e existem as sensibilizações que vão me orientar para as disfunções do nervo trigêmeo, ok? Então, o nervo trigêmeo ele é muito comum estar em disfunção quando o paciente tem cefaleia ou enxaqueca. Então, dentro do contexto da PNS, eu vou identificar se ele vem com dor de cabeça, eu vou fazer os testes, não me importa se ele tem dor de cabeça ou não. Se me levar a uma disfunção do nervo trigêmeo, eu vou regular, vou normalizar a função do nervo trigêmeo. Agora, aqui eu vou fazer uma coisa específica para você poder testar e ver os resultados aí na sua clínica, ou com você mesmo, ok? Então, quando a gente vai avaliar o nervo trigêmeo, a gente vem aqui, né, para próximo dele. E o nervo trigêmeo, a gente sabe, né, ele se divide em 3 ramos, né? Ele é o quinto par craniano, então a gente chama de 5.1, 5.2, 5.3. Para as dores de cabeça, o mais comum, tá? A gente lembra sempre, eu gosto de focar aqui, não é porque o paciente falou para mim que tem dor de cabeça que eu venho aqui ver o trigêmeo. Num primeiro momento eu não faço isso, porque a técnica me dá a globalidade. Se ela me traz ao nervo trigêmeo, eu trato nesse momento. Caso contrário, nas sessões seguintes, aí eu posso vir fazer o tratamento específico, tá? Mas de forma inicial eu só venho para o nervo trigêmeo se na hierarquia isso veio acontecer. Então, o mais comum que a gente vê então para as disfunções de dor de cabeça e enxaqueca é uma disfunção do 5.1, tá? As disfunções do 5.1, nós vamos ver que as divisões do nervo 5.1 extracranianas, nós vamos ter 3 pontos, ok? Então, o primeiro ponto é um ponto bem próximo do meio do globo ocular, bem próximo da sobrancelha, tá? Então, se você pode aí, você está assistindo, você pode palpar em você mesmo. Nesse ponto aqui, você vai sentir um pequeno orifício, ok? Um pequeno forame. Esse forame é por onde sai do crânio, né, de intracraniano para extracraniano, o nervo supraorbitário. Este é um dos possíveis acometidos. O segundo é do nervo supratroclear. Então, a partir do supraorbitário, vem seguindo a sobrancelha, quase no comecinho dela aqui, ó, você vai sentir esse outro forame, tá? Então, esse é o forame do supratroclear. E bem aqui no meio, tá? Bem próximo do olho aqui, na junção do osso nasal, né? Aqui na frente, você vai ter mais um foramezinho. E esse é o nervo infratroclear. Então, geralmente nas enxaquecas e cefaleias, um desses 3 ramos. Ainda mais comum é o nervo supratroclear, ok? Então, como que a gente vai fazer? O território de inervação. Um dos territórios é o músculo frontal. Então, aqui, ó, a gente tem o músculo frontal. Então, você põe a mão aqui no músculo frontal e você consegue perceber, apesar dele ser um músculo pequeno e um músculo bem achatado, bem aplanado no crânio, você consegue sentir que existe uma pequena mudança de tônus, ok? Não adianta querer palpar muito forte, senão você já está apertando no crânio. E a gente palpa para verificar essa vitalidade tecidual. Quando a gente pressiona sobre o ponto e não precisa de muita pressão, porque o nervo está bem superficial, então pouca pressão já faz a modificação desse território sensorial. Então, quando você tem um paciente que tem dor de cabeça, experimenta, ou quando você tiver dor de cabeça, experimenta vir nesse ponto e apertar de leve nesse ponto. Não adianta apertar com força. Nós queremos estimular os mecanorreceptores e isso, quanto mais pressão você faz no mecanorreceptor, menos ele gera resposta. Tá? Ele aumenta a resposta com determinada pressão, chega num platô de estímulo e depois quanto mais pressão você põe, mais você perde. Como se fosse assim, quanto maior o estímulo, menor a resposta. Então você pressiona exatamente neste ponto.
E é nessa superficialidade do nervo, assim como no território de inervação, tá? Porque ele é mais superficial, não preciso pressionar tanto, ok? Para chegar para sentir esse tônus, é onde a gente faz o estímulo. Então, quando você tiver um paciente com dor de cabeça, pressione lá e aguarde, bem de levinho, aguarde alguns segundos, não é o mesmo estímulo da PNS, mas é o mesmo local. Aguarde alguns segundos e retire sua mão e vá verificando a melhora da dor de cabeça nesses parâmetros. Se a origem da dor de cabeça for o nervo trigêmeo e, mais especificamente, o nervo subtroclear, essa dor de cabeça vai cessar em poucos minutos. Se a origem for outro lugar, o resultado não vai acontecer. Então essa é uma das grandes vantagens da PNS, que eu só vou encontrar e verificar essa disfunção do nervo, na verdade eu vou encontrar independente de saber se o paciente tem dor de cabeça ou não. Então, pessoal, para a gente concluir essa dinâmica que a gente fez, lembrar, a PNS ela é uma técnica que ela vai abordar todos os sistemas do corpo, com uma hierarquia, né, onde a gente busca hierarquicamente, e de forma extremamente global do paciente. Eu vou procurar tudo o que possivelmente está errado, né, alterado em disfunção, para que eu consiga normalizar toda a função neural, neuromeningia, vascular, articular, muscular, epidérmica, e isso faz com que eu regule todo o controle postural do paciente e regule todas as disfunções. Mais uma vez, ela nos força a olhar de forma global para o paciente, porque quando o paciente deita aqui na maca, independe se a dor é no ombro, se é dor de cabeça, se é dor no quadril, se é uma lombociatalgia, por uma hérnia de disco, por uma lesão facetária, para a gente não faz diferença. Quando o paciente deitou aqui, neste primeiro momento, a gente trabalha ele de forma global, para eliminar todas essas disfunções e corrigir todas as disfunções. Depois, se dá continuidade no trabalho para que a gente consiga focar onde o paciente tem os sintomas e a causa desses sintomas, para que a gente regule isso de forma melhor. Agradeço a todos pelo interesse, agradeço a todos pelo tempo disponibilizado por assistir esse material e entre em contato, né, conosco dentro das redes sociais, dentro do site do Instituto Salgado, que estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigado.